E olha a resposta do apóstolo Paulo: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Qual é a primeira decisão necessária para chegar ao céu? Crer em Jesus. Quem aqui crê que Jesus é o Salvador da humanidade? É a porta da salvação. Amém? Amém? Mas não é uma crendice, porque a Bíblia diz que até o diabo crê e treme. Envolve fé. O apóstolo Paulo escreve: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Então olha aqui para mim novamente. Você tem fé em Jesus? Se você não for um homem, uma mulher, um jovem, um adolescente de fé, você não alcançará o reino de Deus. E talvez alguns entre nós se questionem: pastor, eu não sou uma pessoa de muita fé. Aliás, eu sou até um pouco incrédulo. Mas não tenha medo. Você pode ser incrédulo, ter pouca fé, mas a fé é um dom do Espírito Santo. Você pode não ter fé hoje, duvidar hoje, mas amanhã você pode ter fé. Porque a fé vem daqui, ó. Vamos ver juntos. 1, 2, 3 e já. E assim a fé vem pela pregação. E a pregação pela palavra de Cristo. Então, olhe de novo. A fé vem de Deus, de ouvir a palavra de Deus. Por isso que pregação é Bíblia. Ninguém pode vir aqui e ficar só discursando, achar que está fazendo um sermão. A pregação é bíblica, porque a fé vem de ouvir a palavra de Deus. Diga amém? Amém. Então, pastor, como ter fé? Estude a Bíblia, leia a Bíblia, ouça sermões bíblicos. E quanto mais contato com Deus através da Bíblia, mais fé você terá. Qual é outra decisão? Invocar o nome de Jesus. Se você não fez isso, você não está salvo ainda. Não é porque o pastor Padilha está dizendo. A Bíblia diz isso. Vamos ler comigo. Vamos lá, 1, 2, 3 e já. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como assim, pastor, invocar? O que é invocação? É uma oração de chamamento. Você quer ser salvo, você tem que dizer: Jesus, eu aceito você como meu Salvador. Salva-me. A sua morte não foi em vão, porque Jesus morreu por quantos? Todos. Mas ninguém vai ser levado no céu, ao céu na marra. Deus não vai amarrar você e levar você e dizer: não, entra aqui na marra. Você tem que dizer: salva-me. Eu aceito, eu tenho livre-arbítrio e eu escolho a salvação. Por isso que o apóstolo Paulo acrescenta: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E ele faz um questionamento: como, porém, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Então, por isso que nós estamos numa semana de evangelismo. Nós vamos pregar a palavra. Você não vai vir aqui ouvir um homem, você vai ouvir a palavra de Deus nessa semana. E a palavra vai gerar fé, e as pessoas vão invocar a salvação. Elas vão dizer: eu aceito Jesus, eu quero ser salvo. Por isso que o evangelho tem que ser pregado. Qual a terceira decisão, irmãos, que vem do Espírito Santo? Arrependimento para a salvação. Olha o que diz o apóstolo Paulo, 2 Coríntios 7:10, porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para o quê? Para a salvação. Ninguém vai chegar ao céu sem arrependimento. Por isso que os apóstolos pregavam dizendo: arrependei-vos e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Eu era evangelista e trabalhei 12 anos em Curitiba como evangelista ali na Central Paranaense. Eu lembro que eu estava fazendo uma semana no interior do Paraná e uma senhora me procurou dizendo: pastor, eu quero ser salvo, gostaria que o senhor me visitasse. E eu, ao visitá-la, eu disse: irmã,
Tem algum pecado que a senhora precisa se arrepender? Algum vício? Quando eu falei a palavra vício, ela olhou para mim e disse: pastor, eu tenho um vício. Eu tenho até vergonha de dizer, mas eu nem achava que mulher tinha aquele vício. Ela falou: meu vício, pastor, é beber cachaça. E aí eu abri a Bíblia lá em Coríntios, 1 Coríntios 6, né? Onde Paulo enumera uma série de pecados que impedirão as pessoas de chegar ao céu. Um deles é a bebedice. Eu falei: irmão, vamos orar que o poder do Espírito Santo, a senhora será libertada desse vício. Aí ela olhou bem nos meus olhos e disse assim: pastor, se eu precisar deixar a cachaça e ir para o céu, eu prefiro ir para o inferno. Forte, né? Mas sabe que na prática é assim. Quantas pessoas deixam de aceitar Jesus porque amam algum pecado ou outro? E a Bíblia diz que sem arrependimento e também confissão dos pecados, porque Deus é poderoso para libertar o pecador de quantos pecados? Todos. De todos. Olha aqui, ó. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de quanta injustiça? De toda. Olha outro texto maravilhoso de Miqueias 7,18. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade, te esquece da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia, tornará a ter compaixão de nós, pesará aos pés as nossas iniquidades e lançará quantos pecados? Todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Agora deixa eu explicar para você. Você entendeu por que o caminho do céu é estreito? Está claro para você por que poucos entrarão no céu? Porque você diz assim para o cidadão: escuta, você quer ir para o céu? Pastor, eu quero. Então você precisa ter fé em Cristo. E a fé vem de ouvir a palavra do Senhor. Vamos fazer um estudo bíblico? Vamos estudar a palavra de Deus? O que muitos dizem? Ah, não, eu não tenho tempo para isso. Mas a pessoa da boca para fora diz querer o céu. Você precisa abandonar os seus pecados. Ah, não, eu não venho pedir. Eu estou bem com a minha vida, do jeito que eu levo, ninguém tem nada a ver com o que eu faço, o que eu não faço. Mas ele quer ir para o céu. Outra decisão. A Bíblia diz que ninguém vai chegar ao céu se não acontecer isso. Olha, eu acho que deu uma travada aí. Por gentileza, o próximo ano. Ninguém vai chegar ao céu se não nascer de novo, não for uma nova criatura. Veja, Jesus disse a um homem chamado Nicodemos: em verdade, te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode. Quem aqui quer ir para o céu mesmo? Olha aqui para mim de novo, levante a mão. Se você não nascer de novo, você não vai ver o reino, muito menos entrar. E é o que ele diz no verso 5: em verdade, te digo, quem não nascer da água e do Espírito pode entrar no reino. Você já nasceu da água? O que é o nascimento da água? É o batismo. E do Espírito também acontece no batismo. O que aconteceu com Jesus quando entrou no Rio Jordão? Lá em Mateus 3, versos 16 em diante, diz que o céu se abriu e desceu sobre Jesus o Espírito Santo na forma de uma pomba. E o que aconteceu também? Deus o Pai disse para Jesus naquele momento: tu és meu filho amado, em quem me alegro. Porque a Bíblia diz, irmãos, que uma pessoa sem Jesus é uma pessoa condenada à morte. O salário do pecado é a morte. Mas quem é batizado, ele sai da morte e alcança a vida eterna. É isso que diz a Bíblia, não é a invenção do pastor Padilha. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Olha aqui essa ilustração. Eu fiz uma semana em Joinville e esse rapaz aqui, o Tiago, foi batizado, um desbravador. Ele entrou morto, condenado à morte, mas ele foi sepultado
e ressuscitou pelo poder de Deus dentre os mortos. Diga amém? Amém. Eu nunca vi um morto ressuscitado lá no cemitério. Mas toda vez que eu assisto um batismo, e hoje nós vamos ter 8 batismos, vocês vão ver 8 ressuscitados dentre os mortos, alcançando a vida eterna, não essa vida efêmera e passageira, a vida eterna em Cristo Jesus. Para finalizar, a Bíblia diz que uma pessoa salva, ela reflete o caráter de Cristo, obedecendo os mandamentos. Por isso que Jesus disse àquele jovem rico: se queres entrar na vida, guarde os mandamentos de Deus. E sabe quem vai ser salvo, irmãos? E por isso que são poucos. Leia comigo aqui, é o último verso, 1, 2, 3 e já. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Quem que já foi batizado? Sabe uma coisa que fere o coração de Deus? É ver pessoas que se batizam e abandonam a fé. Eles não continuam com Cristo. Não sei se eu estou falando para uma mãe cujo filho abandonou a fé, ou uma esposa cujo esposo abandonou a fé. E aos 8 batizandos que descerão as águas batismais agora, eu deixo um conselho bíblico: persevere até o fim. Um dia Paulo falou para um adolescente, para um jovem de 20 anos, chamado Timóteo: Timóteo, olha o meu exemplo, Timóteo. Eu sou velho, estou quase morrendo, mas eu combati o bom combate, eu completei a carreira. Por isso a coroa da justiça me está preparada. Infelizmente, irmãos, muitos são salvos, mas abandonam a salvação. Mas hoje nós vamos presenciar 8 ressurreições. Eu vou convidar o pastor Rafael Obra para entrar no tanque, e ele vai trazer o primeiro candidato. Quem que é, pastor? É a Emily? Pastor, deixa eu passar o microfone para você. Muito bem, isso muito especial. O pastor Padilha nos conduziu na mensagem bíblica, mas a mais poderosa mensagem que vai ser pregada aqui nesta manhã vai ser através desses adolescentes aqui vão entrar, porque eles pregam um testemunho com a vida e com a entrega. Eu queria convidar ambos para virem aqui, mundo aqui se juntar comigo. Então, Emily, Chabele, Maria, Thalita, podem vir aqui do meu lado. Aqui também Pedro, Thales, Eduardo, pode descer. O tanque está cheio hoje, amém? Amém! E ali vocês podem ver então esses príncipes e princesas. Muito bem, o Israel está animado aqui, fervorosos. Eu quero já dizer a vocês que parabéns, é uma grande vitória vocês estarem aqui. E eu, juntamente com a liderança do clube, fizemos visitas para os pais e para os desbravadores. E as visitas foram divertidas, importantes, emocionantes. Oramos por alguns milagres e alguns milagres aconteceram. Em resposta a esses milagres, alguns estão aqui neste momento. Bom, eu queria fazer 3 perguntinhas. Nós já conversamos, já preenchemos a ficha batismal e eles responderam 14 perguntas, que é a profissão de fé deles. Mas queria perguntar mais uma vez para eles, diante da igreja, para que eles possam se comprometer com o ideal, com a profissão de fé que eles fizeram. E assim que eles falarem sim, a igreja diz o quê? Amém. Bem bonito, bem bonito. Muito bem. Desbravadores, vocês diante da igreja, de maneira pública, desejam aceitar a Jesus Cristo como o Senhor e Salvador da vida de vocês? Amém. Desbravadores, vocês entendem
entendem que essa igreja é a igreja adventista do sétimo dia, é a igreja que prega e vive as verdades contidas na palavra de Deus e deseja ver essas verdades com o poder do Espírito Santo na vida de vocês? Amém! Por último, vocês desejam ser batizados por imersão, mergulhados nas águas, assim como Deus foi? Sim! Amém! Amém! Amém. Muito bem. Lembre-se, desbravadores, igreja, aqui é um momento de compromisso e de entrega. Eles se comprometem, só que eles vão nascer agora, serão pequenas crianças na fé. E crianças, elas não se sustentam sozinhas, elas são dependentes. Dependentes de quem, pastor? Dependentes da família. Eu quero perguntar para você nesta manhã de sábado, você que está aí assistindo, tem familiares, tem amigos e tem os irmãos na fé. Quem aqui quer se comprometer com esses jovens? Se comprometer o quê, pastor? A orar por eles, a visitá-los, quem sabe, a perceber se, quem sabe, faltaram aos cultos, faltaram ao clube, e perguntar sobre eles, e ver se eles precisam de alguma ajuda, de algum auxílio, e quando eles errarem, com amor e com carinho, abraçá-los e ajudá-los a levantar, para continuar a caminhada. Lembrando que as crianças, os bebês não nascem correndo, eles nascem e vai aprendendo aos poucos a se firmar, a engatinhar, a caminhar, a correr, e ao longo do processo eles têm algumas quedas. Mas eles precisam que tenha pais e mães, irmãos ao lado deles, para que com amor e com carinho possam ajudá-los no desenvolvimento. Quem quer se comprometer diante da igreja, diante deles e diante de Deus, a ser ajudadores nesse processo discipular? Levanta a mão aí. Todos querem se comprometer. Amém. Aqui vocês têm uma família, irmãos, para crescerem e crescerem até a volta de Jesus. Muito bem. Sabe, o Pedro tem sonho, sabe de quê? Sabe o que ele quer ser quando ele crescer? Quem sabe levanta a mão aí. Quem sabe? O que ele quer ser quando crescer? Pastor. Já pensou, irmãos? Eu peguei no Pedro, um pastor. É o desejo dele. Ele tem uma vida inteira para servir a Deus. Uma vida inteira. E vai ser uma trajetória de sucesso. Deixa eu pensar aí o Pedro. Pedro. Como ministro do Evangelho, seguindo a ordem de Cristo, conforme o desejo do coração do Pedro, eu tenho a alegria de batizá-lo, para que seu nome possa ser escrito no livro da vida do Cordeiro. E eu o batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja diz: Amém. Você que tem familiares, agora por aí, tem amigos, não convidei para vir à frente porque aqui não daria visão, mas logo mais vamos chamar todos para uma oração especial de dedicação deles. O clube está aqui, nessa agência de ganhar almas para Deus, parabéns por essa conquista. Eu quero então convidar agora uma das meninas, pode vir, Maria. Chapéu, ministro do Evangelho, seguidor de Cristo, conforme o desejo do seu coração, eu tenho a alegria de batizá-la em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja diz: Amém.
Bianca. Bianca, levanta a mãozinha aí, Bianca. Tá lá no fundo. Ah, desculpa, Bianca, tá lá no fundo, não vi. Parabéns, Bianca. Grandioso Deus, segundo a tua orientação, por isso do Evangelho, segundo o desejo do coração do Tales, eu tenho alegria de batizá-lo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja diz: Amém. Oi, aí. Nesse momento é a Thalia. Faz um curso. Muito bem. Irmão, segura aí porque tem muito batismo. Amém por isso. Amém. Mas Thalia está aqui bem sem poder tomar essa decisão. Thalia está muito emocionada, muito desejosa nesse momento, como as demais, como a Chabelle também, como a Maria. A Maria muito ansiosa, não via o dia chegar. Pastor, tu vai lá em casa, pastor, não vou, irmão, calma, poxa, vou chegar lá. E deu certo. E a Maria, como foi acho que em março desse ano, eu já fui fazer uma lista falando de setembro no batismo. Olha só, que bênção, né? Que bênção. Grandioso Deus, poderoso Pai, mais uma vez, com isso no teu Evangelho, seguindo a tua ordem e conforme o desejo do coração da pequena Thalita, eu tenho a alegria de batizá-la em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja diz: Amém. Fazendo aqui essa estratégia, porque o rapaz é grande, mas eu cresci também, né? Mas eu acho que fazer um ajuste. Muito bem. Olha, o batismo do Eduardo também foi emocionante, viu? Fizemos uma visita ali, conversamos. A Paula Edgar estão ali, cadê a Paula Edgar? Levanta a mão aí, estão ali, Paula Edgar. E ali fizemos uma visita, conversamos com eles. Estava um pouco balançado, pelo Eduardo também. E durante o processo da semana, até chegar hoje, Deus fez alguns milagres, abriu algumas portas e o Eduardo, então, decidiu ser batizado e a festa foi preenchida ontem à noite. Amém? Amém? E aqui é o início da jornada. Há uma caminhada muito longa pela frente. Eu sei que você sabe disso, Deus vai te abençoar, cada um de vocês, para que assim vocês tenham uma vida extraordinária com Deus, sendo luz para o mundo e salvando o mundo. Amém? Grandioso Deus, mais uma vez, como disse o Evangelho, seguindo a tua ordem, conforme o desejo do coração do Eduardo, eu tenho a alegria de batizá-lo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja diz: Amém.
contigo, Maria. Como é que está o coração? Ansiosa? Cadê os pais? Não está com os pais? Esse filho não vem lá, parabéns para os filhos do campo do Senhor. Maravilhoso Deus, conforme a tua orientação e eu, Cristo do Evangelho, seguindo a ordem do coração, seguindo o desejo do coração da pequena Maria, eu tenho alegria de batizá-la em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja diz: amém. Muito bem, irmãos. Agora a irmã, outro milagre aqui. Os pais da Emily levantam a mão aí. Ali, os dois ali, tirando foto. Que bênção, né? Que bênção, que bênção. Bom. Maravilhoso Deus. Mais uma vez, com alegria, eu lhe peço que o Senhor possa abençoar este momento. Ó Deus, conforme a tua orientação, conforme o desejo do coração da pequena Emily, eu tenho a alegria de batizá-la em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja diz: amém. Bom, o pastor anunciou 8 batismos, não foi? Deu um problema, só foi 7, alguém contou aí? Falta um batismo? Quem está faltando? Rubinho! Salve de palmas para o Rubinho aí. Eu deixei o Rubinho por último, né? Porque foi um momento dramático aí, né? Todos querendo que o Rubinho se entregasse, fosse batizado, ele duro na queda. Ele estava assim, é um garoto de Deus, muito influente no clube, os demais olham para ele, mas por algum motivo ele estava ainda um pouco indeciso. E então ele decidiu fazer surpresa, né? Acabou que vazou a informação, né? Alguns já sabiam, mas que bênção, né? Que alegria. A irmã Tânia, cadê a irmã Tânia? Está lá no fundo, a família também. Mas na família também, levanta a mão aí, tudo que é da família, levanta a mão aí. Rapaz, tem família, tem gente aí. Que bênção, né? Aí o batismo de Naamã agora, ele é 7 mergulhos, né? Ah, beleza. Ah, bonito. Grandioso Deus, poderoso Pai, mais uma vez gratos somos por esses milagres aqui presenciados. E eu, com isso do Evangelho, seguindo a tua ordem, conforme o desejo do coração deste teu servo. Que o Senhor possa, ó Deus, abençoar o Rubem, e em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu tenho a alegria de batizá-lo. Amém. Amém.
O Eduardo permaneceu aqui porque os dois são bem amigos do clube, né? E aí ficou assim, aí, vamos embora, nós dois? Não sei. Ah, vamos lá, vamos lá. E aí ficou assim, nenhum dos dois queria, assim, então não conhecer. Mas então, decidiram, eles vão chamando nesse momento, vamos entregar. E um ajudou o outro nesse processo de caminhar de Deus. Bom, eu quero finalizar então, passar para a oração final, pastor Coutinho. Eu queria dizer algo para vocês. Eles vão se trocar bem rapidinho, eles vão retornar para receber o kit batismal deles, o certificado, e para ser cumprimentado pela igreja na saída. Mas eu queria falar algumas palavras para você. Sabe, às vezes quando eu estou pregando, aí eu faço apelos para o batismo. Geralmente, os juvenis, os mais novos, até algumas crianças, eles sentem Deus chamar e eles respondem se entregando, desejando ser batizados. Mas sabe, às vezes tem alguns adultos que sentem o mesmo chamado, que sabem que esta é a hora, que este é o momento, mas aí eles dão um passo para frente, eles começam agora a pensar, mas tem isso, tem aquilo outro, começam a olhar para si mesmos, para as dificuldades e acabam se acovardando. Conheci um homem que ele falou assim, pastor, na visita, há 40 anos que eu tento me batizar com consigo. Como assim, irmão? É porque quando eu estava solteiro eu pensava, eu não vou me batizar porque pode ser que apareça alguém, eu não consiga ter um namoro cristão como a Bíblia pede, então eu vou esperar até que eu me case. Só que ele conheceu uma pessoa, ele se envolveu com ela e foi morar junto e não se casou. E ele não podia se batizar agora porque não era casado, tinha que casar. Mas vamos casar então, mas não posso casar porque a gente está brigando muito. E agora não tem como, não tem, esse relacionamento não vai dar certo, então, mas e aí? Vamos esperar. Aí separou. Aí agora, não, é porque eu posso conhecer outra pessoa, né? Talvez eu não possa seguir certinho, então vou esperar o casar. Aí ele conheceu outra pessoa, foi morar junto e assim foi 4 casamentos. E eu fiquei em Vacaria. Durante algum tempo, eu visitei algumas vezes, falei assim, irmão, meu querido irmão, eu quero te dizer uma coisa. Na verdade, Deus nunca foi. Acho que há algum tempo, né, cara? Deus nunca foi o primeiro em sua vida. Sempre há alguma coisa. Querido irmão, você colocou sempre alguma coisa acima de Deus em sua vida. Quando não é um problema, é outra dificuldade, porque Deus nunca ocupou o primeiro lugar em sua vida. Vai passar mais 40 anos e você não vai se entregar a Deus. Pelo contrário, Ele vai voltar e você está aí esperando o momento. Minha pergunta para você nesta manhã, querido irmão: quem aqui está esperando o momento há algum tempo? E Deus tem chamado. Não há apelo na Bíblia para amanhã, há apelo para hoje. Hoje, ouvir a sua voz, não endureça o vosso coração. E se Ele chama, Ele sabe o que está fazendo. Mas pastor, eu sou imperfeito em isso e aquilo. Quem faz o milagre é Deus, não é você. Você tem que corresponder ao que Ele está dizendo. Tem alguém aqui, irmão, nessa manhã, que ainda não foi batizado, está, quem sabe, se preparando para o batismo, ou que está adiando, ou que percebe que em algum momento precisa tomar essa decisão e deseja uma oração especial para que Deus possa abrir as portas, sabe? A pergunta é pública, irmão, sabe por quê? Porque quando nos manifestamos publicamente, o Espírito Santo ele endossa essa coragem externada através da atitude. Por isso, é o momento, diante dos homens, eu queria perguntar: tem alguém aqui que deseja um dia ser batizado para que eu possa fazer uma oração especial? Levante sua mão, se alguém aqui. Lá no fundo, a Jéssica, irmã, qual é o seu nome, irmã? Cleoni? Eloís? Mais um nome. Eloí. Agora eu escutei. Obrigado. Eloí. Mais alguém? Olha aqui, o pequeno Mateus, o Natan. Natan, sabe o que vem, né, Natan? Sabe o que vem? Sabe o que vem, amém? Minha irmã, qual é o seu nome? Ana Paula, também. Mais alguém, irmão? Maria, irmã Maria. O Luiz também lá atrás. Luiz. Qual é o seu nome, irmão? Marcelo também. Que bênção. Aqui também, uma pequena ali, qual é o nome? Alice, a pequena Alice também. Mais alguém? Mais alguém? Aqueles que vão ser batizados hoje à tarde, levanta a mão aí. Hoje à tarde, Alan, Adri, Lupita, Edna,
Cadê o Daniel? Daniel ali. Amém? Amém. Meu irmão, é fogo, é água no tanque, é Espírito Santo trabalhando. Amém por isso? Uma salva de palmas. Os milagres. Talvez, irmão, tem alguém que não levantou a mão. Irmão, o Espírito Santo trabalhando. Olha quantas pessoas. O que falta para você aí? Não espere a porta da graça fechar. Se entregue agora. Eu quero fazer uma oração especial por aqueles que levantaram a mão e por os que já foram batizados. Porque o batismo é diário. Vamos ter ainda alguns momentos para a gente finalizar. Os jogadores estão chegando já. Mas eu queria fazer uma oração desde agora com você. Fique em pé, por favor. Abra o seu coração. Vamos falar com Deus. Grandioso Deus, poderoso Pai. Obrigado, Senhor, por esse sábado maravilhoso. Obrigado, Deus, porque de diversas maneiras o Senhor tem apelado ao nosso coração. E há muitos aqui, a maioria, já foi batizado. Mas quem sabe alguém nessa caminhada deixou de crescer, deixou de amadurecer. Não tem, ó Deus, sentido a Tua presença, não tem tido uma vida com o Senhor. Neste momento, nesta hora, que Teu Espírito trabalha em seu coração e mente. Que agora ele e ela tomam decisão mais uma vez, renove seu pacto com Deus. Para que assim receba o Teu poder que vem do alto. Para continuar crescendo, continuar, ó Deus, evoluindo, sendo transformado e preparado para a eternidade. Então, meu Deus, eu conheço cada pessoa que levantou a mão. Ele, ela, esses Teus filhos manifestaram publicamente o desejo deles se entregarem ao Senhor, de dizer não para o mundo e sim para o Senhor, de nascer para uma nova vida com Cristo. Amém. Para se preparem para a eternidade. Confirma, ó Deus, essa decisão. Abra as portas, dê coragem e fé a eles, para que então eles possam chegar muito em breve para essa experiência que é o novo nascimento. Se alguém aqui, ó Deus, que não levantou a mão, mas sabe que o Senhor está chamando ele, chamando ela, trabalhe seu coração e mente. O ajude nesta oração a tomar uma decisão, para que assim, muito em breve, também ele se entregue ao Senhor. Amém. Continue a tocar nosso coração e que Teu Espírito continue a se mover entre nós. É o que pedimos e oramos por Jesus. Amém. Amém.